Jai Hare Krishna. Muito bem-vindo a todos em mais uma live com o Gurudeva. Nós estamos aqui em Doha, no Catar, para a nossa última live no nosso Parikrama, voltando da Índia. E, bom, a live, como sempre, é no formato perguntas e respostas, então vocês podem deixar as dúvidas aqui no chat, qualquer dúvida relacionada ao Bhakti Yoga, meditação, autoconhecimento, sobre o próprio processo. Aí vocês podem enviar aqui no chat e aí Gurudeva pode responder uma por uma. Jai Vishnupada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. A primeira pergunta é do Laércio, de São Paulo. Ele pergunta, bom, a minha inteligência e os meus anartas deixam a minha mente metade amiga, outra parte inimiga, e diante de tal cenário, como eu posso diminuir as minhas ofensas ao cantar o Mahamantra? Jai Hare Krishna. Jai Hare Krishna. Bom, essa é a função da mente mesmo, né? Ou seja, a mente... O Krishna no Bhagavad Gita, ele explica, né, que a mente ela é a sua melhor, ela pode ser a sua melhor amiga, também ela pode ser a sua pior inimiga, né? Udare Atmanatmanam, Natmanam Vasadari. Então essa é a função da mente, né? Então, quando a gente está nesse estágio assim condicionado, quando nós somos condicionados pela mente, isso vai acontecer mesmo, né? A inteligência é Buddhi. Buddhi é superior, porque a inteligência ela tem a função de discriminar, né? De saber o que é certo, o que é errado, né? Então nós temos que nutrir a nossa inteligência. E a gente nutre a nossa inteligência através do Shastra, ou seja, das escrituras, né? Então toda vez que você lê o Bhagavad Gita, que você lê o Bhagavad, o Chaitanya Charitamrita, enfim, toda vez que você escuta, né? Shravana Dasha. Shravana Dasha é o primeiro estágio, né? Esse estágio onde você estuda, onde você se torna um servo, né? Da sua audição. Então você vai usar a sua audição simplesmente para escutar tópicos relacionados a Krishna, a Harikatha. A inteligência ela vai ficar fortalecida sim, e dessa maneira a inteligência ela poderá tirar a mente da jogada, assim. Ou seja, a mente ela perde força, né? Quando a gente canta o Santo Nome, as ofensas elas podem aparecer, né? Mas nós não temos que nos preocupar tanto com essas ofensas. Não a parada de Uttanamanieva Harantyagam, assim diz o verso, ou seja, que por você cantar por você cantar o Santo Nome, né? Por sempre estar cantando o Santo Nome, você vai eliminar as ofensas, né? Assim, do canto. Então você canta ofensivamente, depois você canta primeiro não a parada, depois não a bassa, você canta, não canta puro, mas não canta ofensivamente, depois Shuddhanam. Então isso é natural, né? É bem natural que o Santo Nome ele vai purificando a nossa consciência, né? Os anartas vão sendo eliminados, né? E a gente vai praticar de maneira mais pura, né? A gente não precisa se preocupar muito com isso, é simplesmente cantar. Claro, a gente tem que se preocupar em não cometer ofensas contra os Vaishnavas, né? Os sadhus, né? Se a gente comete ofensas sadhu ninda, aí não tem como, aí o Santo Nome não pode eliminar isso, é somente quando a gente recebe o perdão deles, né? Então a inteligência ela é muito importante, a inteligência está muito fortalecida, né? Para a gente tornar nossa mente nossa amiga, né? Porque sempre a mente ela nos leva para um lado, para o outro. Essa é a função da mente mesmo, né? Gosto disso, não gosto daquilo, ou seja, uma hora você está animado para praticar, outra hora você já não está mais. A mente ela te leva muito para o plano da comparação, da inveja, né? Então isso é um grande problema, a mente, né? A mente pode ser um grande problema, mas também ela pode ser nossa amiga. Se você consegue fixar a sua mente, né, em Radha, Krishna,
nas Asta Shakti, nas Gopis, né, nos Chakras, nos Aquerinos, em Krishna. Então você, isso ela vai se tornar a sua amiga, né? A gente tem que sempre entender isso. A mente, ela vai poder nos ajudar, mas tem que ter paciência, né? A gente precisa treinar a mente, e treinar a mente demora um certo tempo. Você tem que estar praticando, tem que estar cantando, tem que estar em boa associação. E a associação ela se dá com aquilo que você escuta, com aquilo que você coloca em prática também. Não adianta somente estar perto dos devotos, você tem que entender que a associação é uma coisa interna, né? Um sentimento que você precisa se modificar. E quando você se modifica, a mente ela aceita, então ela deixa de exercer essa carga negativa, né? E acaba nos ajudando. Então a gente não tem que ter medo de enfrentar a mente, nem medo de enfrentar os nossos anartas, enfrentar todas as situações que são desfavoráveis, né? Jai, Hare Krishna. A próxima pergunta é: na opinião do Senhor, qual é o anarta mais forte para os homens, qual o anarta mais forte para as mulheres e qual o anarta mais forte para ambos? O anarta é anarta, né? Ou seja, é uma coisa forte, né? Se a gente pensa assim, qual anarta mais forte, né? Não sei. E se existe essa diferença entre homens e mulheres, né? Na verdade nós somos almas condicionadas, né? Claro que a mulher ela tem uma natureza, a natureza da mulher é diferente da natureza do homem, né? Então os Shastras explicam, né, que a mulher ela tem mais facilidade interna, né? Ou seja, por ela ter uma capacidade, a sua posição assim natural está mais conectada com a devoção, assim os Shastras explicam, né? Então para a mulher é mais fácil muitas coisas, né? Ou seja, é mais fácil ela se render, é mais fácil ela ter devoção a Krishna, ela praticar assim com mais submissão ao mestre espiritual, né? Às próprias escrituras, ela seguir as coisas de maneira mais correta, né? O homem ele tem muita vaidade, a vaidade masculina é um grande problema, né? Pá, isso tudo é anarta, né? Ou seja, na verdade masculina você quer sempre superar os demais, você quer se impor, né? Então isso é um grande problema. Então nesse sentido, assim, internamente, né, o homem ele leva desvantagem. Agora externamente, quando a gente analisa assim, em termos físicos, né, assim, com o corpo físico, né, o homem ele tem mais vantagens, né, assim, ele tem algumas vantagens, é mais forte, assim, em certo sentido, né? Ele pode tolerar algumas coisas que as mulheres não toleram. A mente do homem ela pode ser mais estável em alguns momentos, enfim, mais unidirecionada, né, algumas coisas, né? Então, às vezes a mente da mulher ela tem muitas caixinhas, né, como se diz, ela pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, então existe uma certa diferença em termos de natureza adquirida, né? Então, mas o anarta ele está ali, ou seja, o anarta ele está na nossa tá na nossa consciência, ou seja, no sentido que ele é na nossa mente, no nosso corpo sutil, mas não de uma maneira tão estabelecida, né? Então por isso ele pode ser eliminado também. Agora, de repente, eu acho que o anarta mais forte para os homens seria a luxúria, né? Acho que a luxúria ela é muito forte nos homens, né? Então, e isso pode desviar os homens, né, facilmente do caminho, né? Então, acredito que para os homens seja luxúria, né, na minha opinião, né? Que a gente vê assim, a nossa experiência, enfim, os Shastras dizem isso também. A luxúria ela pode acabar com a vida espiritual, né, de um homem. Então os Shastras eles falam que se um homem ele não controla os sentidos, né, ele pode se desviar facilmente. Então um dos sentidos que estão descontrolados eles levam à ruína, né, levam à ruína do homem, né? E também se diz que nem todas as mulheres do mundo, nem todas as riquezas do mundo, né, podem satisfazer os desejos luxuriosos de um homem só. Então, ou seja, o homem ele nunca vai ficar satisfeito, né, com uma só mulher, ou seja, ele nunca vai estar satisfeito, ele nunca vai satisfazer a luxúria dele, né?
estilo dele é muito grande. Agora, no caso da mulher, eu acho que o anarta mais forte que poderia ser seria se ela não tem a disponibilidade, né? Ou seja, em seguir as instruções, ou seja, a independência. A gente pode dizer que o anarta mais forte, né, seria como uma certa independência do guru e dos Vaishnavas, né? Quando a mulher ela quer ser completamente independente, ou seja, ela não quer seguir as instruções, né, dos Shastras, do guru, dos Vaishnavas, né? E aí esse seria, eu acho que o anarta mais forte nas mulheres, né? Jai, Hare Krishna. Então, o Laércio, ele envia as humildes reverências a Gurudeva e pergunta: a minha associação com os devotos está muito prejudicada porque os meus deveres prescritos me impõem uma condição atípica de vida. Ato contínuo, eu faço um ato contínuo de cantar, de leitura e vídeos, e também relacionado à minha associação. Mas, entretanto, todavia, eu me sinto inseguro, porque o meu nível de consciência me lança na dupla interpretação. Então, como eu posso conseguir uma condição mental mais favorável? Bom, a condição mental, né, favorável, ela não vai existir. Ou seja, a gente não vai ter um momento que a mente vai deixar a gente em paz. Né? Ou seja, porque se a mente, quando ela não te pega de um lado, ela te pega de outro. Né? Então, na realidade, a associação com os devotos, né, é uma coisa de extrema importância, a gente entende isso, mas a gente não pode ficar esperando um momento, né, que você vai estar numa posição assim, favorável. Né? Isso é uma grande ilusão. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Né? Você fala assim, não, estou numa situação assim, meio desfavorável. Esse é o mundo material. Quem está no mundo material está numa situação desfavorável. Né? É um perigo a cada momento. Né? O mundo material ele está sendo bombardeado aí pelas kleshas, ou seja, pelas misérias, né? Adhyatmika, adibhautica, adhaivica, ou seja, as misérias causadas pela mente, pelo corpo, pelos agentes da natureza, pelas outras pessoas, outros animais, né? Então, realmente, as nossas misérias internas, nosso karma, a gente vê que a gente está numa situação assim muito difícil, né? Então não é ficar esperando um momento favorável, não. E também não pensar que não existe possibilidade, né? Por exemplo, se você pode cantar o Santo Nome, você tem uma grande arma, né? Você pode cantar o Santo Nome em qualquer momento. Não existe nem regras, nem regulações para cantar o Santo Nome, né? O ideal é pensar nisso, né? Kirtanyasa Dakari, que você tem que cantar o tempo todo. Então, a melhor companhia que você tem é o canto do Santo Nome. Esse nunca vai falhar. Né? Inclusive, até o sadhu ele pode falhar, até o guru pode falhar. Né? A gente vê isso. Às vezes um guru ele pode falhar, ele pode cometer um erro. O Senhor Brahma mesmo ele cometeu um erro. Né? Ele duvidou, assim, ele quis, testar Krishna, né? Brahma Vimorra Lila, sequestrou os vaqueirinhos, né, os amiguinhos de Krishna, sequestrou os bezerrinhos, né, causou uma perturbação assim, muito grande no Lila. A gente vê que Maya ela pode influenciar o Guru mesmo. Agora o Santo Nome não, o Santo Nome é Krishna mesmo. Você tem essa companhia o tempo todo. Claro, você precisa do Guru, você precisa dos Vaishnavas para ter o Santo Nome. Mas na medida que você tem isso, né, e você já tem isso, né, é o que você já tem. Então você tem que praticar, você tem que cantar o Santo Nome. Esse é o remédio, essa é a segurança. Não esperar um momento, né, adequado, isso nunca vai chegar. Porque de repente você pensa, se eu estivesse na associação de Vaishnava, se eu tivesse um bom ambiente para praticar. Não, a gente não pode pensar nisso. A gente não sabe o futuro. Né? E quando chega esse momento que a gente tem boa associação, que a gente tem, né, que a gente está com os Vaishnavas, acontece que às vezes a gente não aproveita isso, né, de maneira adequada.
Então a gente deveria aproveitar o momento agora. O momento é agora. Então a gente tem que cantar o Santo Nome. Ou seja, o Santo Nome é o nosso melhor amigo. Você pode cantar ele em qualquer momento, você pode cantar ele mentalmente, você pode cantar ele quando você está viajando, enquanto você está caminhando, enquanto você está trabalhando, imagina. Não existe mantra mais poderoso que ele. A gente deveria aceitar isso, né? E colocar isso, e estabelecer isso na nossa vida. Quando a gente estabelece o santo na nossa vida, então tudo vai ser diferente, né? Claro, orar a Krishna para enviar um guru para a gente, né? A gente tem que orar do fundo do coração para que Krishna possa manifestar o guru, né, na nossa vida. E com o guru, através do guru, você pode obter a associação, porque sadhusanga ela vem com o guru, ou seja, o guru que nos dá sadhusanga. É através da misericórdia do guru que a gente pode ter uma boa associação. Então, primeiro, tá a fé, né? Adoshradha tato bhajana kriya tato narta nivrit, né? Syat tato nishtaruti shtataha. Então, o que acontece? Primeiro você tem que ter shraddha, você tem que ter fé. E com fé você tem sadhusanga. E sadhusanga significa que você aceita o guru no coração. Com o sadhusanga você pratica, você elimina os seus anartas, você alcança uma certa estabilidade na vida espiritual. Essa é a ideia. E quando a gente alcançar essa estabilidade na vida espiritual, então o caminho fica muito mais fácil. Agora, a gente não pode ficar esperando esse momento chegar, porque a gente tem essa mania, né, de achar que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser adequado para a gente realmente poder praticar a vida espiritual. Não, a gente tem que cantar o Santo Nome e não ficar esperando um momento adequado. Jai Hare Krishna. Próxima pergunta é: como saber se o que eu estou fazendo está satisfazendo a Sri Krishna? Não, o que você está fazendo satisfaz a Sri Krishna, né? Como saber isso? É através se o Guru está satisfeito. Então, se o Guru está satisfeito, Krishna vai estar satisfeito, né? Então, a maneira é essa: satisfazer o Guru. Quando a gente satisfaz o Guru, o Siksha Guru, né, os Vaishnavas, então Krishna vai ficar satisfeito. Porque Krishna ele não fica satisfeito quando você tenta satisfazê-lo, né, diretamente. Krishna fica satisfeito quando você satisfaz aos seus devotos, né? Então essa é a ideia. E outra maneira também de você perceber, né, que você está satisfazendo Krishna é quando você realmente sente uma certa satisfação. Você sente que o seu ânimo aumenta, que você tem mais entusiasmo para a prática, né? Você tem mais fé, a fé começa a fé cresce, né? Cresce o entusiasmo, cresce a vontade de realizar sacrifício, né? Imagina, o sacrifício para a gente é o mais importante, né? O Bhakti significa sacrifício, mas a gente não tem muito entusiasmo por sacrifício. O sacrifício é difícil, né? Ou seja, é difícil você se sacrificar. Por exemplo, um exemplo assim, bem básico. É difícil para a gente acordar cedo, né? Controlar o sono. No sentido de acordar cedo e praticar a vida espiritual é difícil, né? A gente tem a tendência a dormir mais do que necessário, né? E isso é um grande impedimento na vida espiritual. Então a gente tem que sacrificar o nosso sono, né? Porque talvez a gente ficasse mais confortável, nossa mente ficaria mais confortável, a gente dormisse mais. Entretanto, você cria uma determinação através da inteligência, né? Que você sabe que se você acorda cedo e você canta o Santo Nome, você vai satisfazer Krishna. Então você está fazendo um sacrifício, né? Então realmente isso vai acontecer quando Krishna fica satisfeito com os seus esforços, né? Então quanto mais entusiasmo você tem, mais você pode entender que Krishna está satisfeito com você. Porque você está tendo entusiasmo, você está com entusiasmo para cantar mais o Santo Nome. Então, por exemplo, você dedica, sei lá, 15 minutos para o canto do Santo Nome, meia hora, 1 hora. Daqui a pouco você está dedicando 2 horas,
3 horas, 4 horas, né, que é mais ou menos o recomendado, que são 4 horas, né, de canto, mais ou menos. Então, se você dedicou 4 horas de canto ao Santo Nome, imagina, Krishna vai ficar muito satisfeito com isso. E por que você conseguiu isso? Por que você conseguiu se dedicar tanto ao canto do Santo Nome? Porque Krishna ficou satisfeito. E ele te deu entusiasmo. Né? Dadami Buddhaganta, Janamão Payantite. Então Krishna fala, eu te dou a inteligência para você vir a mim. Ou seja, não é que você tem inteligência, não é que você tem já sabe. Não, a nossa inteligência, ela pode ser... A nossa inteligência está muito confusa, ou seja, no sentido que a nossa inteligência é muito material. Né? Porque, por exemplo, agora eu penso muito a nível do meu corpo, né? Da minha mente. Então, se acontece alguma coisa com o meu corpo, eu fico muito preocupado. Né? Qualquer coisinha que aconteça com o meu corpo vai me dar uma preocupação tremenda, porque o meu corpo se torna o meu guru. Né? A minha mente se torna o meu guru também. E aí, quando a gente entende que existe algo superior, que existe um objetivo superior, né? Como o Bhagavatam, por exemplo, né? O Bhagavatam fala, cada dia que o sol nasce, cada dia, nesse mesmo dia que o sol se põe, né? Você está perdendo a sua vida está indo embora. Imagina, é um dia a menos, né? A sua vida é uma coisa muito valiosa, né? Quando Parikshit Maharaj, né? Ele que tinha 7 dias de vida, né? Foi escutar o Bhagavatam de Shukadeva Goswami, né? E ele diz, né? E ele pergunta, né? Qual o meu dever, né? Qual o meu dever, né? O que eu tenho que fazer, né? E Shukadeva Goswami vai falar Paradharmo, ele vai explicar do Paradharmo, ou seja, do Dharma Supremo, né? E você tem que praticar o Dharma Supremo, que é o canto do Santo Nome. Então isso a gente tem que chegar a essa conclusão realmente que você canta, se você canta o Santo Nome, você está fazendo o mais elevado. Né? Então você não tem que se preocupar com mais nada. Né? Jasmituste Jagatusta. Se você satisfaz a Krishna, né? Todo o universo vai estar satisfeito. Agora, satisfazer Krishna significa que você tem que estar satisfeito. Ou seja, satisfeito no sentido que você tem que ter entusiasmo. Aí você sente, poxa vida, eu estou com entusiasmo, cada vez eu tenho entusiasmo, meu entusiasmo aumenta, melhora. Por exemplo, uma coisa contrária a esse entusiasmo, né, é como a apatia para a vida espiritual. E a apatia para a vida espiritual, às vezes ela pode vir de uma ofensa, né? Se você ofendeu, então você já não tem, você perde o entusiasmo na vida espiritual, né? Então, quanto mais você está entusiasmado, quanto mais você está determinado a se render, quanto mais você está determinado a se sacrificar, isso é um sinal que você está satisfazendo Krishna. E quanto mais você agrada os Vaishnavas, quanto mais você satisfaz o Guru, os Vaishnavas, né? Você entende que Krishna também vai ficar satisfeito com você. Jai, Hare Krishna. A próxima pergunta é da Mataji Gopi Priya, e ela pergunta se as deidades do lugar representam o humor do ashram. Bom, se as deidades representam o humor do ashram, em certo sentido sim, né? Eu acho que sim. Mas nem sempre é assim também, né? Porque as deidades, elas representam o quê? O mundo espiritual. Né? Ou seja, uma janela para o mundo espiritual. Como por exemplo, sei lá, se você se tivesse um armário, né, e você abrisse o armário, a porta do armário, e você visualizasse ali um mundo espiritual, é mais ou menos isso. Né? Quando você, sei lá, tem Gaura Gadá, tem Jagannatha, Radha Krishna, quando você toma o darshan, né, das deidades, né, aí você está como uma janela para o mundo espiritual, como uma fronteira, né, como é a fronteira do mundo espiritual. Então nem sempre, né, o ambiente do ashram, né, vai seguir o humor das deidades, né? Ou seja, não é sempre assim. Né? Ou seja, não é que tudo vai girar em torno disso. Né?
Mas pode ser assim também. Ou seja, então eu acho que a resposta é sim e não. Acho que essa resposta é meio estranha, mas é mais ou menos isso. As deidades elas podem representar, ou seja, o local, o ashram, ele pode estar conectado, ele pode sofrer influência desse humor, né, das deidades, né? Isso sim. Né? Entretanto, nem sempre é assim, porque muitas vezes os próprios sadhakas eles não estão seguindo o humor das deidades. Né? Ou seja, nem sempre é assim. Então, muitas vezes, os praticantes, né, eles estão assim, em outro humor da deidade. Isso pode acontecer. Então, eu acho isso. Eu acho que nem sempre é. Ou às vezes pode ser. Jai, Haribol, Hare Krishna. A Mataji Radha Tulasi, ela pergunta: Jai Gurudev Dandavat Pranams, por favor, qual a importância de Gopesh Mahadev para nós e como devemos orar a ele? Muito obrigada, Hare Krishna. Gopesh Mahadev, ele é muito importante para a gente. Por quê? Porque ele é o guardião. Ele é como o porteiro, né, de Madhura Rasa. Né? A gente pode... Madhura Rasa, ela culmina... Qual é o ponto mais elevado de Madhura Rasa? Que é a Adirasa, ou seja, a raça original, a principal, né? A satélite. Todas as raças vão apoiar Madhura Rasa. Gopesh Mahadeva, ele é como o porteiro, o guardião. Ou seja, ninguém consegue entrar em Madhura Rasa, ou seja, ninguém consegue experimentar Madhura Rasa, né? Que ele é o porteiro da raça, da dança da raça, né? Ou seja, do ponto mais elevado do Madhura Rasa, né? Quando o Krishna está dançando com as golpes. Né? Então ele é o guardião dali. Então sem as bênçãos de Gopesh Mahadeva, você não pode entrar nisso. Não tem como. Você não pode entrar em Vrindavan. Então até se a gente quer entrar em Vrindavan, a gente tem que orar para Gopesh Mahadeva. Então qual a oração que a gente deveria... Como a gente deveria orar para Gopesh Mahadeva? Primeiro, você deveria orar para ter desapego, porque Gopesh Mahadeva ele é o mais desapegado. Né? Ou seja, não tem ninguém mais desapegado que o Senhor Shiva. Né? Por exemplo, quando o Cupido, né? Cupido Kamadeva, ele viu Gopesh Mahadeva, né? Meditando, né? E Gopesh Mahadeva estava meditando, ou seja, o Senhor Shiva meditando, né? Ele foi ali e ele foi tentar tirar o Senhor Shiva da sua meditação. Né? Então o Cupido, claro, ele enviou, né, uma bela mulher, né? Uma coisa assim, a história conta mais ou menos isso, né? Que foi através de uma apsara, de uma bela mulher, né? E bem assim perfumada, né? O vento soprava, né? O perfume, né? E chegava ao Senhor Shiva, o Senhor Shiva estava meditando, o Senhor ficou com muita raiva. E isso não agitou o sentido do Senhor Shiva, e ele foi e queimou o Cupido. Né? Então isso e por isso que a gente entende, né? Que o Senhor Shiva, ninguém pode perturbar o Senhor Shiva, né? É Gopeshvara. Mas claro, Gopeshvara, o Senhor Shiva, ele não conseguiu entrar na dança da raça, né? Mas ele não conseguiu entrar como Gopeshvara, ele não consegue, ou seja, na verdade, ele entra na dança, ele se transforma numa golpe, né? Então quando ele vai, mas só que eles descobrem, né? As golpes descobrem que é o Senhor Shiva que está ali. Eles descobrem porque porque, bom, Vrindadevi, por Namasta, deram uma bênção para ele, né? Que se ele mergulhasse num lago, né? Acho que no Brahmakunda, ele ia sair como uma golpe, né? Porque ele queria muito entrar, né? Na dança, participar da dança da raça. Só que ele não abandona, né? A cobra no pescoço, enfim. E de certa maneira, quando ele está ali, né, na dança, as golpes começam a perguntar para ele: quem é o seu marido, né? Porque as golpes são casadas, elas abandonam os seus maridos, né?
E ele ficou. Elas descobriram que não era ele. Ele era muito. Ele se tornou uma golpe muito bonita, muito linda. E aí começaram a castigar o Sr. Shiva de forma de golpe, né? A bater nele, dar um tapa nele, uma coisa assim. Mas enfim, Krishna coloca ele como o porteiro. Ele fala, não, você não pode participar da dança da raça, né? Porque você ele não conseguiu ter essa qualificação, né, o Adhikara das golpes, né? Aí você fica na porta e você vê quem pode entrar nisso. É mais ou menos isso. Então, se a gente quer entrar em Madhura Rasa, se a gente quer entrar, né, nisso, a gente precisa das bênçãos do seu Shiva. Então, orar para que ele, para a gente perder, para a gente ter desapego, né? Porque com apegos a gente não pode entrar em Vrindavan. Né? Vrindavan que eu falo não é uma Vrindavan física, né? A Vrindavan física você chega através de carro, de trem, você pega um avião, né? Você quer ir em Vrindavan, você pega um avião, depois você pega um trem, pega um carro, você chega em Vrindavan. Só que você não vê nada. Você chega lá, você ouve buzina, né? Enfim, vê um monte de gente, vê os templos, mas você não vê o que está acontecendo realmente, porque Vrindavan é um estado de consciência, né? Quando você para perceber tudo isso, você tem que estar completamente desapegado do mundo material, não tem que ter nenhuma atração para o mundo material. Enquanto houver atração pelo mundo material, você não vai poder estar em Vrindavan. Então tem que orar para o seu Shiva, ou seja, para o Gopeshwara Mahadev nessa forma, né, para que você entre no mundo, para você poder entrar em Vrindavan. Então você ora para ele também, para perder a vaidade masculina, né, a vaidade masculina que as mulheres também têm, não é só o homem que tem vaidade masculina, né? A mulher também tem. Ou seja, esse desejo de dominar, esse desejo de explorar, né, isso é vaidade masculina, né? É falta de submissão. Então isso a gente tem que orar para o seu Gopeshwara Mahadev também, para que ele realmente nos dê, tire a nossa vaidade masculina. Então a gente ora para o seu Gopeshwara Mahadev, é isso. Claro, você pode também orar de outras coisas para ele também, né? Proteção da vida espiritual, né? Para ele proteger o nosso bhajana, para que ele possa, enfim, nos ajudar na vida espiritual, porque ele é como uma espécie de guardião da vida espiritual, né? E muito importante o Gopeshwara Mahadev. Sem Gopeshwara Mahadev, ninguém pode praticar a vida espiritual de maneira mais pura. Jai Haribol, Hare Krishna. A próxima pergunta é o que significa ser tolerante? Bom, tolerante significa que você realmente precisa aceitar as coisas, precisa aceitar o meio ambiente, né? Precisa aceitar as circunstâncias como elas são, né? Então, não tentar modificar o meio ambiente, isso é ser tolerante, né? Não tentar colocar a culpa nas pessoas, nos demais, isso é ser tolerante, né? Aceitar o nosso karma, né? Porque às vezes o karma vem cobrando o preço, né? E a gente não quer pagar devido à falta de tolerância, né? Então às vezes uma doença, né? A nossa própria mente, né? Então a gente sabe, a gente está aí como apanhando muito da nossa mente, né? Mamamvancho Divaluk Divabuta Sanatanaha Manahashastani Indranini Prakriti Stanikara Shutiri. Então o Krishna ele fala que você está sofrendo aí com a sua mente, com os seus sentidos internos, né? É um sofrimento muito grande. E você precisa tolerar isso. Se você não tolera isso, você não vai adiante, né? Então ser tolerante significa não querer modificar as coisas, não querer realmente estar numa situação privilegiada, né? Porque a gente tem essa tendência, né? A gente sempre pensa em estar numa posição melhor, mais favorável, né? Isso é falta de tolerância, né? E a gente deveria tolerar o intolerável, né? Assim diz Prabhupada Bhaktisiddhanta, tolerar o intolerável. A gente precisa dessa determinação. Às vezes a gente quer mudar de ambiente, né, achando que vai mudar tudo, que a gente aí vai ser melhor, né?
a gente está sempre adiando, né, as coisas devido à falta de tolerância, né? Jogando as coisas para o futuro, né? Não entendendo, né, que nós não entendendo a nossa própria culpa, né? Porque é muito fácil, né, você culpar as pessoas, culpar o meio ambiente, culpar outros devotos, outras pessoas, a família, a sociedade, etc. Então é falta de tolerância. Então tolerância, o que é tolerância? É quando você realmente segue o que o verso diz, né? Ou seja, você é mais tolerante do que uma árvore. Quem ensina mais tolerância do que a árvore? Não tem. Por isso esse verso é isso. A árvore, ela tolera, né, o frio, o calor, a chuva, a tempestade, né? Imagina, a pessoa corta a árvore, né, e ela tolera, ou seja, ela te dá sombra ao mesmo tempo, né? Então a tolerância é como a base, né, para nossa é como um termômetro, né? A gente pode dizer que é um termômetro para nossa vida espiritual. Você entende que você está avançando espiritualmente quando você tem mais tolerância, né? Você se torna uma pessoa mais tolerante. Significa assim, que você avançou espiritualmente, né? Claro que tem pessoas que já têm uma certa tolerância, né? E isso é devido a um sânscara, alguma memória, né? Alguma coisa que eles fizeram em outras vidas. Mas a tolerância é uma coisa que se desenvolve, né? Tolerância para a gente é muito importante, né? Ser tolerante. Realmente não querer resolver as situações com as nossas próprias forças. Isso é tolerância, né? Então, quando a gente quer controlar a situação, quando a gente quer resolver tudo do nosso jeito, isso é intolerância, né? Então a intolerância é o contrário. Então a tolerância é quando você realmente aceita, né? Quando você realmente entende as diferenças, né? Isso é tolerância. Quando você entende o processo dos demais, quando você se coloca, né, no lugar do outro, isso é tolerância, né? Você entende que você tem tolerância que a pessoa é igual, por exemplo, sei lá, uma criança que está aprendendo a andar, né? E ela vai cair muitas vezes. Se o pai é intolerante, ela nunca vai aprender a andar. Mas imagina, uma criança está tentando aprender a andar, aí ela cai, o pai vai lá, é intolerante, começa a bater nela, uma coisa assim, absurda, mas essa intolerância vai impedir o desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa ser tolerante com os demais. A gente precisa entender que cada um tem o seu desenvolvimento, né, espiritual, o seu desenvolvimento gradual, né, na vida espiritual. Tolerância é isso. Tolerância é respeitar, né, a limitação dos demais, respeitar as suas próprias limitações, porque a gente precisa ter muita tolerância com a gente mesmo, né? Porque tolerância com os nossos anartas, né? Entender que não é que você vai eliminar os anartas assim do dia para a noite, não é assim. Tem que ter tolerância, né? Tolerância, por exemplo, você quer cantar concentrado, não, você tem que ter tolerância, uma hora vai acontecer, se você insistir. Tolerância significa não desistir nunca, isso é tolerância. Você continua, você insiste, até que um dia você consegue. Jai, Hare Krishna. Bom, para o Fábio de BH, ele pergunta. Essa pergunta é referente à resposta que o senhor deu sobre Gopesh Mahadev, quando falava sobre vaidade masculina. Então a pergunta que ele faz é: se a vaidade masculina se manifesta no desejo de dominar e explorar, como a vaidade feminina se manifesta? Não, veja bem, a vaidade feminina, ela não existe, né? Ou seja, o feminino não tem vaidade. Assim, isso é vaidade masculina. A vaidade masculina é a vaidade, ou seja, é uma questão masculina, né? Entende? Ou seja, quando a gente pensa assim, claro, você pode, nesse sentido que eu falo de vaidade, né? Ou seja, essa propensão a explorar, a dominar, né? Isso é vaidade, né? Agora, claro, a gente está falando assim, no sentido mais sei lá, normativo, a gente pode falar, não, claro, a mulher tem a vaidade, né? Todo mundo tem a sua vaidade, né? Assim, claro, isso tem também, né?
Mas a vaidade é um sintoma masculino, né, de exploração, né? O mundo que nós vivemos é um mundo de exploração. Então, por exemplo, a mulher ela vai participar, ela vai ter a vaidade dela, né, de muitas maneiras, né? Então, por exemplo, pode ser que uma mulher não tenha tanta vaidade, né, no sentido de explorar, assim, no sentido mais grosseiro, né? Como a gente falava, né, que o homem tem mais luxúria do que a mulher, né? Mas quando a gente vê a vaidade feminina, a gente vê, sei lá, em outras coisas, né? Por exemplo, querer muitas coisas, no sentido de, sei lá, você abre o guarda-roupa, né, de uma mulher, né, você vê, de repente, 30 pares de sapatos, uma coisa assim, né? Ou 20 casacos, né? Eu estou falando isso lembrando da minha mãe até, assim, no sentido assim, né, que tinha tantos sapatos, eu olhava tantos sapatos que ela tinha, tantos casacos, né? Assim, uma vaidade, isso é uma vaidade. A vaidade é feminina, né? Assim, no sentido assim, não é que ela estava. Porque a vaidade masculina, né? Quando você tem a vaidade masculina, significa assim você oprimir, você dominar, controlar muito. Isso é vaidade masculina mesmo, né? A vaidade feminina, nesse sentido, né? Eu acredito que é mais. É, ela tem muitos nuances, né? Onde a mulher ela tem a propensão assim de, sei lá, de querer comer coisas assim muito diferentes, de ter coisas, muitas coisas. Isso é mais a vaidade assim que se manifesta no lado feminino, né? Mas entendendo que vaidade é uma coisa mais masculina mesmo, né? Ou seja, opressora, né? No sentido assim, opressor, né? Ou seja, no sentido que o homem ele oprime, né? Ou seja, essa é a vaidade masculina que eu digo, né? Querer explorar, né? Mas claro, a mulher também tem isso, só que ela tem de diferentes maneiras, né? É mais sutil, a gente pode dizer assim, né? É mais sutil, mas existe nela também, né? Quando a gente pensa em termos, por exemplo, em termos, vamos, hipoteticamente, se as mulheres, né, dominassem o mundo, né, assim, talvez, eu acho que quase certo não teria tantas guerras como existem no mundo hoje, né? Por quê? Porque a vaidade masculina é tão forte assim, nesse sentido de querer superar, dominar, né, derrotar, né? Isso que a mulher não tem tanto, né? Mas a vaidade dela, ela vai para aspectos mais sutis, né? De querer comer coisas assim muito saborosas, assim, fazer coisas diferentes, né? Assim, não tá muito satisfeito assim com as coisas que tem, né? Se diz que quem move o mundo é a mulher, né? No sentido assim, né? De compra, né? Assim, se fosse o homem para comprar, seria difícil, entende? Então a gente vê que a mulher geralmente ela compra mais que o homem, né? Ela gasta mais, no sentido de que ela tem essa propensão. Então a vaidade da mulher vai mais para esse lado, né? A vaidade do homem é mais assim como opressora, de desfrute, de muita dominação, né? Da mulher não, da mulher acho que é mais sutil, assim, focada em ter coisas, né? Sei lá, de proteção, você querer ter coisas assim belas, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Que eu queria dizer, né? Agora, entender também que tanto o homem quanto a mulher, eles estão num plano de exploração, e no plano de exploração sempre vai ter essa tendência a vaidade vai estar ali, ou seja, você querer explorar, você querer agarrar a matéria, você querer as coisas para si, né? Jai, Hare Krishna, muito obrigada. A Mataji Sati, ela pergunta assim: minhas humildes reverências, Gurudeva. Os conceitos de casamento e família são muito diferentes no Ocidente. Aqui escolhemos alguém pensando na exploração, exigindo carinho, cuidado. Então, como seria um bom modelo de família para dar certo? Assim, na realidade, o modelo familiar assim que vai dar certo é quando você coloca Krishna no centro, né? Quando você coloca Deus no centro, aí isso vai dar certo, né? Por quê?
porque você vai pensar, né, em uma coisa superior, né? Por exemplo, quando você coloca, se você colocar você no centro, né, já não vai dar certo, né? Porque o casamento é o quê? É 50%. São dois lados, né? 50 e 50. O casamento só vai dar certo se existir tolerância de ambas as partes, se existir uma cooperação, né? E se existir amizade, não é isso? Porque, por exemplo, casamento sem amizade não vai funcionar nunca, né? Ou seja, a paixão do inicial, aquela coisa toda, isso vai embora, mas aí fica o quê? A amizade, né? A cooperação, né? E, e quando nós temos a tendência egoísta, né? Ou seja, essa tendência de só pensar na gente, então o casamento ele não vai funcionar. Agora, é porque a gente pensa, não, mas tem os filhos, né? Ah, seu filho é incrível, você tem um casamento sem filhos, é algo mais difícil, assim, de certa maneira é mais difícil, né? Quer dizer, pode dar certo também, não estou dizendo que não vai dar certo, pode dar certo, só que o casamento sem, sem filhos, ele pode fugir, escapar um pouquinho do sacrifício, né? Ou seja, quando você pensa que não tem sentido, né? Você sacrificar, né, por alguma coisa, né? Então o que a gente pensa? A gente pensa que cada vez que o casamento ele se torna, né, um objeto de sacrifício, um objeto de satisfazer o centro, né, isso vai ser muito melhor, muito mais fácil, né? Então, você tem os filhos, o casal começa a se sacrificar pelos filhos, então isso tem uma motivação. Então, mas chega um momento também que os filhos podem ser uma decepção, né? E aí? E aí não deu certo, então como é isso? A gente entende que o casamento ele vai. Agora, se você tem Cristo no centro, se você tem Deus no centro, né? Então o casamento sempre vai dar certo. Porque isso é como um idealismo mesmo, né? Você entender que tudo é para Cristo, tudo é para Deus, ou seja, os seus filhos para uma satisfação suprema, tudo que você vai, tudo que você fizer, você vai oferecer a Deus, né? Então a sua casa é um templo de Krishna, né? Então você tem o seu altar, né? Você oferece a sua comida, e o tempo passa, as pessoas começam a crescer, ou seja, a família começa a se desestruturar, né, de certa maneira, os filhos vão embora, acontecem muitas coisas. Entretanto, o ideal ele permanece, que é Krishna. Então, na realidade, até quando você realmente abandona, né, abandona a família, no sentido de que chega um momento, né, que a gente tem que abandonar a nossa família, não tem como, a gente não pode levar a nossa família para o mundo espiritual, isso não tem como. Por exemplo, a sua mulher, o seu esposo, os seus filhos, isso a gente vai ter que abandonar de uma maneira ou outra, isso vai se desfazer, né? Então a família significa o quê? Um encontro assim como breve, né? Temporário entre entidades vivas, né? Que devido ao seu karma se relacionam e depois isso vai ser desfeito, né? Mas se Krishna está no centro, então a família permanece. Krishna mesmo ele fala, né? Vishatetat anantaram, né? Você tem que fazer parte da minha família, né? E essa minha família ela é eterna, né? E por ser uma família eterna, ela sempre permanece. Então só quando Krishna estiver no centro, só quando a gente estiver assim sacrificando para Deus o tempo todo, a gente pode ter certeza, né, que o casamento será perfeito, ou seja, que realmente tudo vai dar certo, que o casamento vai dar certo, né? Se Cristo não estiver no centro, se Deus não estiver no centro, se não tiver esse sentido, né, assim, de sacrifício, sentido de entrega total à divindade suprema, o casamento ele não vai dar certo. Pode ser que ele até fique assim por uma questão assim de formalidade, né? Mas ele não vai perdurar mesmo, né? Assim, não vai funcionar. Já. Haribo, Hare Krishna. A próxima pergunta é da Maria.
Jai Hare Krishna. Muito bem-vindos de novo. A live ela caiu a transmissão, então a gente vai retomar a última pergunta que foi feita pela Maria. E ela perguntou como. Ela falou assim: gostaria de saber como podemos nos tornar mais tolerantes. Então o Gurudeva retoma. No tornar mais humildes, perdão. É isso. Obrigada, Gurudeva. Então tá, então respondendo mais ou menos o que a gente estava falando, é o seguinte, é que a humildade, né, como dizia o Gurudeva, o espaço da Bhakti Pramod Puri Maharaj, é um ornamento do Vaishnava, ou seja, se a gente quer entender quem é um Vaishnava, a gente vai partir por aí, a gente vai ver isso nele, né, humildade. Então, sem humildade você não pode satisfazer Krishna, você não pode chamar a atenção de Krishna. A humildade é super importante no nosso processo espiritual, é como ser humilde, né? Então a gente tem que ser humilde em relação ao Vaishnava, entender quem é um Vaishnava e desenvolver humildade em relação a ele. Então nós pensamos, o Vaishnava é tudo, eu não sou nada, eu não tenho posição perante ao Vaishnava, né? Então isso é estabelecer a humildade. Claro, a gente tem que saber quem é um Vaishnava também, né? E isso é Sambandha Gyana, isso é como um conhecimento que a gente precisa aprender, né? A gente vai ser humilde quando a gente realmente entender que o Vaishnava ele pode realmente nos mostrar o caminho, né? Do infinito, como a gente pode chegar ao infinito, que é através do Vaishnava. O Vaishnava ele é como aquele elemento, né, que é o agente superior que faz a ponte, né, entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele está nos levando para o mundo espiritual, e a humildade é como se fosse um certo combustível que a gente tem, né? Ou seja, o nosso carro só vai andar se tiver combustível, ou seja, a nossa vida espiritual ela só vai se desenvolver se a gente tiver humildade. Então, por isso a humildade é muito importante, né? E ser humilde é um exercício mesmo, né? Não é uma coisa que a gente vai conseguir assim rapidamente, né? Então a gente tem que ter essa ideia, esse pensamento também, que a humildade é uma coisa muito, muito importante, que tem que ser trabalhado assim todos os dias. Então você se diz que o único orgulho do Vaishnava é que ele ser humilde, né? É o pratista do Vaishnava, ou seja, que você pode se orgulhar de ser humilde, né? Então a humildade ela tem que ser como exercida no sentido que você não é humilde, mas pelo menos tenta ser humilde, né? Tentando mesmo, né? Você vai ser, por exemplo, o que é humildade? Nas palavras de Prabhupada Bhaktisiddhanta, a humildade está relacionada a você não ter o desejo de você não desfrutar do mundo material. Isso é ser humilde, né? Quando você vê as coisas do mundo material e você realmente não quer desfrutar dessas coisas, né? Então você vê a beleza, você não quer desfrutar da beleza, né? Você vê as coisas, você não quer desfrutar disso. Então, por exemplo, você não vai comer nada que não seja oferecido para Krishna. Então isso é humildade, entende? Por exemplo, você pega essa maçã, sei lá, uma maçã, uma banana, sei lá, qualquer coisa. Aí você vai e come. Comeu assim, sem pensar em Krishna, sem pensar em nada, você não está sendo humilde. Você tem que pegar essa banana, essa maçã, e pensar, poxa vida, eu não tenho capacidade de fazer uma banana e uma maçã, por mim mesmo eu não consigo, ninguém consegue. Então eu vou oferecer isso a Krishna. E Krishna vai aceitar esse meu alimento e vai me entregar os seus remanentes. Eu vou comer o que Krishna comeu, né? Por exemplo, a humildade de Uddhava, ele era um grande associado de Krishna. Se diz que, bom, o maior devoto de Krishna, em certo sentido. Krishna falou, Uddhava, você é mais elevado, nada é mais querido, ninguém é mais querido a mim do que você, Uddhava. Krishna falou para Uddhava, né? Eu gosto mais de você do que Shankara, né? do que Lakshmi, enfim, Krishna do que eu mesmo, né? Então Krishna estava falando isso para Uddhava, né?
E Uddhava, qual era a característica de Uddhava? Uddhava, ele era como um brahmana, né? Um sacerdote, assim, no sentido de que ele era uma pessoa muito erudita, assim, que tinha muitas qualificações, mas a renúncia de Uddhava era qual? É que ele só vestia as roupas que Krishna dava para ele. E às vezes Krishna era um rei, dava roupas assim muito opulentas para ele, mas ele vestia isso, mas isso era a renúncia dele, né? Então essa era a humildade dele, né? Então humildade não significa que você não tem que ter aquilo, você não vai ter nada, você vai ser pobrezinho, você vai estar lá no pau a pique, só isso não é isso, né? Você vai estar lá, né, morando em construção de barro, de pé no chão, não, isso não é ser humilde. A humildade é quando você entende que tudo é de Krishna, que você realmente precisa oferecer tudo a Krishna primeiro, né? Que você não pode desfrutar de nada sem que Krishna desfrute primeiro. Isso é humildade. Então, assim, como você desenvolve humildade? Oferecendo tudo a Krishna, né? Entregando tudo a Krishna, se tornando um objeto nas mãos de Krishna, né? Aí você se torna uma pessoa humilde. Enquanto você tenta controlar as situações, né, você acaba não sendo humilde, né? Porque a gente perde a humildade quando a gente desenvolve um desejo, né, de controlar tudo, de resolver tudo da nossa maneira, né? Então é isso, é colocar tudo nas mãos de Krishna. Ou seja, entender que tudo é dele, que ele realmente, sem ele a gente não consegue fazer nada, né? Imagina, a gente respira o ar, né, tudo, o sol, né? Por isso a gente agradece a tudo. Outra maneira de ser humilde é agradecer, ou seja, desenvolver um sentimento de agradecimento. Então, quanto mais você agradece, quanto mais você se torna uma pessoa agradecida, né, mais você vai se aproximar da humildade. Então, mais ou menos é isso. É entender que tudo é de Cristo, que você tem que oferecer tudo para Ele, que você realmente vai agradecer a oportunidade, né, de poder praticar a vida espiritual, de respirar, de comer, e que você realmente, tudo é dependente de Krishna. Você depende de Krishna para tudo que você faz, né? Então essa é a maneira de você realmente se conectar com Krishna, através da humildade. Então a humildade se desenvolve assim. E claro, também estando perto de pessoas que são humildes, né? Isso ajuda muito também. Quando você vê a humildade dos demais, né, você também você se inspira, né, a ser humilde, né? Jai. Haribol, Hare Krishna. Então, o Prabhu Fábio, ele pergunta assim: é dito que a inveja é o único sentimento que não pode ser usado a serviço de Krishna. Então, o senhor poderia comentar um pouquinho sobre a inveja? A inveja ela não faz parte mesmo, ela não pode ser usada, ou seja, porque o Bhakti significa livre de inveja. Você não pode ter inveja, né? Porque no Bhakti, qual é a característica do Bhakti, né? É sadhusanga, é associação, é estar com pessoas que estão praticando. Por exemplo, quando você pratica Ashtanga, Dhyana, né, outros processos de yoga, você fica isolado, né? Você não tem ninguém, né? Então ele vai lá, a pessoa vai meditar na floresta, vai ficar na caverna, vai fazer muitas austeridades. Isso é um processo que não depende, né? Você não depende de ninguém. Então é um processo muito assim, egoísta, de certa maneira, né? Já no Bhakti, você depende de sadhusanga, você depende de outras pessoas. Se você depende de outras pessoas, você não pode ter inveja, porque quando você tem inveja, isso acaba destruindo a sua própria capacidade de se aproximar de Krishna, né? Porque é uma coisa muito sem sentido, né? Você, por exemplo, ficar infeliz com o sucesso dos demais, né? Porque, por exemplo, você está querendo aquilo que essa pessoa recebeu, né? Por exemplo, a pessoa recebeu uma misericórdia, né? Porque a gente sabe que o Bhakti é assim, você se esforça, né? E em algum momento a misericórdia vem, né? Enquanto a misericórdia não vem, o seu esforço está valendo aí, né? A tentativa, mas não vai se frutificar.
Você não vai ter resultados enquanto a misericórdia não vier. Por quê? Porque a misericórdia, ela não é inerente. Entende? A misericórdia, ela vem de fora, vem a cripa, ela chega na nossa vida, né? Em algum momento você recebe a misericórdia, e por receber a misericórdia você pode avançar muito na vida espiritual. Mas se você não tiver misericórdia, não vai ter avanço, você não vai conseguir o resultado. Então, quando você vê que uma pessoa, né, aí, recebeu a misericórdia e você fica com inveja dessa pessoa, é um sentimento muito ruim. Por quê? Porque você está invejando uma coisa que era para chegar para você. Mas como você está invejando essa pessoa, vai demorar muito mais para chegar. Né? Então você pensa assim, por que ele recebeu e eu não recebi? Porque a inveja é isso, né? É quando você fica infeliz com o avanço espiritual dos demais. Ou seja, se uma pessoa tem mais conexão com o guru que você, se uma pessoa consegue praticar mais do que você, se ela consegue, se ela tem mais força espiritual do que você, coisas assim. Então essa inveja, ela te afasta completamente. Por exemplo, as golpes não tinham inveja, né? Elas não tinham. Por quê? Porque elas estavam todas querendo servir Krishna juntas, né? Isso que eu falo, o Bhakti é sadhusanga. Então por isso é muito importante, tá? Você não pode praticar Bhakti sozinho, né? A não ser que você seja muito, muito, muito elevado, né? É diferente. Existem algumas exceções, né? Mas o ideal é que você pratique com outras pessoas. Você precisa das pessoas, você precisa dessa associação. E aí você vai realmente desenvolvendo as qualidades, né, do Bhakti mesmo, né? Que é realmente destruir tudo aquilo que destruir, acabar com todas as misérias, acabar com as coisas inauspiciosas e entregar coisas auspiciosas, né? Então o Bhakti, ele vai te dar muitas coisas, né? O Bhakti é muito generoso, mas quando você tem inveja, o Bhakti se esconde de você. Então, e mesmo no chamado Bhagavata, né, logo no início, Vyasadeva está falando, isso é para as pessoas que não têm inveja. O Bhakti é para ser praticado para as pessoas que não têm inveja. Se você tem inveja no coração, você não vai se beneficiar. Claro, se beneficia um pouco, se beneficia, mas não ao ponto de alcançar a perfeição. Então a inveja, se diz que a inveja, ela é uma das últimas coisas a saírem da nossa vida espiritual. Claro que você está praticando vida espiritual, então você está cada dia, ou seja, essa é a ideia, né? Que você vai sendo menos invejoso, não é isso? Você vai ficando feliz quando as pessoas estão praticando, quando elas estão bem, né? E você fica infeliz quando elas estão sofrendo, né? Você sofre com... Você é paraduca do quê? Ou seja, a qualidade do Vaishnava. Ele sofre quando? Quando ele vê o sofrimento dos demais. Aí ele sofre, né? Então, o Bhagavata fala, olha, você precisa tirar isso do coração. Ou seja, isso aqui, que o Bhagavata, é para as pessoas que não têm inveja, para as pessoas que são desprovidas de inveja. Se a gente não tem inveja, a gente vai conseguir. Se a gente tem inveja, a gente vai sempre a gente vai ficar bloqueado, né? O nosso Bhakti nunca vai muito para frente, né? Então você diz que até o final isso vai com a gente, né? E é somente pela misericórdia do Guru Parampara que a gente pode tirar a inveja completamente. A gente não vai conseguir isso tão facilmente, não, né? Então a inveja realmente, você não pode usar a inveja, né? O Bhakti significa algo completamente desprovisto de inveja. Jai, Guru Haribol. Bom, então a última pergunta da live é do Prabhu Sundar. Ele pergunta assim: Jai Gurudeva, reverências. Por que o calendário védico é baseado no calendário lunar? E qual a importância da lua na cultura védica? Bom, a lua, porque o calendário lunar é o calendário que rege, né? É toda a nossa mente, né? O calendário, ou seja, a lua, ela tem muita influência na nossa mente, no nosso corpo, né? Ou seja, a lua, ela
ela foi, né, assim como estabelecida como o astro que move, né, as nossas ações, ele é muito mais as nossas atividades, né? E ele é muito mais preciso, né? O calendário lunar é muito mais preciso que o calendário solar, né? Em termos dos dias, o ciclo, né? Os 28 dias, né? Enfim. Na verdade, o calendário lunar é o calendário estabelecido mesmo, né? Ou seja, por que isso foi feito, né? É porque realmente é o mais preciso, é o original, né? Ou seja, nunca houve um calendário solar, um calendário gregoriano, sei lá, esse calendário baseado no Sol. Isso é um calendário assim, especulado, de certa maneira. Ou seja, isso não é preciso, né? Não tem precisão, né? Então, como a Lua ela influencia, né, todas as nossas atividades, né, mentais, do corpo, né, por exemplo, da natureza, né, a Lua, a gente entende, né, que a Lua ela influencia os corpos de água, né, a maré, né, a seiva, né, das árvores, né, as plantas, enfim, então a Lua está influenciando a nossa mente, né, em tudo, tudo. Então ela é muito, o calendário lunar é muito mais preciso, né? Por isso o calendário védico é o calendário lunar, ou seja, uma coisa que já está estabelecida assim, de uma maneira inequívoca, né? Então que você precisa seguir o calendário lunar, né? Nossos acharyas, nós seguimos o calendário, os Ekadashis, né? Os Ekadashis, por exemplo, eles estão sempre com esse ciclo, a Lua, né? Ela tem os ciclos dela, né? Então esses ciclos, e essas variedades, ou seja, essas nuances, essas mudanças, né? Isso é que faz realmente o calendário lunar, né, o mais preciso, né? Então, por exemplo, é uma coisa, por exemplo, você nasce, aí no momento da Lua, né, onde você nasce, na influência da Lua, isso vai influenciar, isso vai ter, é muito mais fácil você seguir isso, né, do que se fosse de outra maneira, né? Por isso o calendário lunar é o calendário que a gente adotou, né? Jai Hare Krishna. Bom, surgiu uma última pergunta aqui da Mataji Krishna Mai de São Paulo. Ela manda assim: Reverências Gurudeva. Eu poderia ter o Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra no altar sem oferecer puja? Poder pode. Só que se você tem, né, Jagannatha e Baladeva e Subhadra e não oferece nada para ele, é como não ter, né? Ou seja, melhor seria uma foto, né? Você tem uma foto de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, e com a foto você fica muito mais fácil, você não tem você não tem compromisso com a foto, né? Você já tem uma deidade, né, de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, você tem que fazer pelo menos um puja por dia, pelo menos um, mínimo. Então, ao acordar, você deve fazer um puja para a deidade, né, para as deidades, né? E oferecer também boga, oferecer algum alimento para a deidade, né? Ou seja, de manhã e à tarde. Pelo menos isso, né? Não é uma coisa uma coisa muito, muito lógica, né? Se você entende que Jagannatha, Baladeva e Subhadra são personalidades, né? Ou seja, que se manifestaram na sua vida, são como pessoas, né? Então, por exemplo, como você vai ter uma pessoa se você não vai ter nenhuma relação com ela, não vai alimentá-la, não vai adorá-la, né? Não dá. Então o ideal seria que você oferecesse o puja. Você tem que oferecer o puja. Senão é melhor ter uma foto, né? Ter só as deidades como enfeite, né? Não é o caso, né? Sei lá, estão lá, mas você é uma coisa muito estranha, né? Então essas deidades estão ali, você tem que ter, como eu falo, pelo menos, você não pode oferecer muita coisa. Então você oferece um incenso e uma flor de manhã, assim. E você todo dia faz isso é o mínimo. Se você não consegue fazer isso, então é melhor não ter a deidade, né? E oferecer o alimento também, né? Oferece o alimento, né, pela manhã, oferece o alimento à noite. O ideal seria você fazer uma puja de dia, de manhã e uma noite.
e oferecer o alimento, né, de dia e, sei lá, de manhã oferece alguma fruta, alguma coisa, oferece à noite também alguma coisa, algum alimento, né. Ter a deidade só por ter, né, assim, no altar, não é o ideal, né? Mas tem a foto, como eu falei, você tem a foto, você medita na foto, né? E tá ótimo. Agora, se você tem a deidade, né? Se você tem Jagannatha Baladev Subhadra, você tem que oferecer itens para eles, né? E como eu digo, é muito simples, uma flor e um incenso de manhã, flor e incenso à tarde, oferece um alimento de manhã e à tarde. Isso é o mínimo, ou seja, é um padrão bem básico, né? Que acho que você pode fazer. Mas se você não quiser fazer isso, é melhor não ter. Porque aí, quando você tem as deidades no altar, existe um compromisso, né? De alimentá-las, né? De cuidá-las. Né? Essa é a ideia. É bem simples, eu acho. Né? Mas é um compromisso que você tem que ter. Senão, a foto é muito melhor. Você tem a foto. Eu até aconselho mais a foto que ter as deidades, né? Porque as deidades, geralmente, elas podem ser assim, negligenciadas, né? Já a foto não tem problema, a foto você se beneficia com a foto, né? Ou seja, porque a foto não é diferente de Jagannatha, né? Baladev Subhadra, você tem esse benefício espiritual, você que está a foto ali, e ao mesmo tempo você não tem um compromisso, né? Um compromisso de fazer nenhum arati, você não tem compromisso nenhum, só a foto no altar. Mas claro, quando você puder oferecer para a foto o incenso, você oferece, né? Se você puder oferecer o bogo, o alimento para a foto, você oferece. Agora, já quando você tem a deidade em si, né, a Murti, né, mesmo que não seja instalada, você tem que oferecer, sim. Essa é a ideia. Então é melhor não ter, se você não tem a disponibilidade de oferecer os pujas e os alimentos. Como eu falei, pelo menos um de manhã e um à noite. Né? Uma boga de manhã e uma boga à noite. Pelo menos isso. Jai, Haribol, Hare Krishna. Ela está acrescentando aqui que ela ganhou às 13 e quase todos os dias ela oferece flor para eles. Aí a flor sempre acompanhada do incenso. Né? Oferece incenso e oferece flor. De manhã e à noite. E oferece um alimento de manhã e à noite. É só isso. Bem básico. Hare Krishna. Bom, então chegamos ao fim de mais uma live aqui na Índia. Amanhã a gente segue para o Brasil. Então a próxima live a gente já faz desde lá. Agradecemos a todas as perguntas enviadas, a toda a participação. E, bom, nos vemos aí na semana que vem. Jai Om Vishnupada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui.